Media Market Podcast edição Gramado Summit, começando muito mais que um episódio. Eu acho que isso aqui é um painel muito rico que a gente vai começar agora, especialmente para a nossa audiência. Eu sou a sua host, Luísa Telecha. Na direita temos Genaro Galli, consultor na estrategeria, professor, nosso mentor. Ele dispensa apresentações, eu diria. Inclusive, já temos um episódio exclusivo aqui com ele. Ao meu lado, Christian Tudesco, diretor de unidade de negócio da Hypera Pharma. E ao meu lado também, Rafael Mairink, da Neil Patel Brasil e também CEO da NP Digital Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Media Market Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luísa. Bora falar um pouquinho sobre esse novo paradigma do crescimento das marcas? Acho que a gente pode começar com você. Muito legal. Bom, primeiro, super prazer estar aqui falando com você, falando com todo mundo. Acho que a gente nutre aqui com todo mundo. Genaro, ele é um mentor meio geral, né? Foi meu mentor, comecei a... Ao longo do papo eu vou contar aí para vocês alguns segredinhos aí do Genaro, mas eu aprendi a dar aula com ele, né? O bastidor tava animado aqui. Não, o bastidor tava animado. A parte mais legal dos CNPJs é que eles constroem CPFs quando a galera é do bem, como eu tô com esses três aqui. E isso vai adiante. Então é muito gostoso. E eu acho que isso tem um pouco a ver com as marcas também, porque a gente está vivendo um momento em que a aceleração e velocidade da mudança tem pautado o modelo de negócio de todas as empresas, né? A IA impacta na nossa vida do jeito como a gente vai ou volta do trabalho através do aplicativo, o Waze, o Google Maps, ou etc. Os negócios acabam sendo a concorrência cada vez mais não lógica, né? O banco hoje concorre com o Mercado Livre. Sim. Então, assim, banco não concorre mais com banco, né? Então, o ambiente de negócios, o ambiente mercadológico, ele está bastante heterogêneo, né? E as marcas buscam, obviamente, hacks de crescimento e buscam atalhos para poder crescer, porque o dinheiro é finito, você precisa ter um investimento pontual, você precisa conseguir equilibrar a gestão de curto com o longo prazo das marcas, né? Você precisa garantir que a tua venda aconteça hoje, que o teu resultado aconteça hoje, sem que a tua marca receba isso lá na frente como um revés negativo, né? Então eu gosto de dizer que a gente está vivendo um período maravilhoso para quem estudou o marketing seguir estudando marketing. Eu acho que este é um dos temas mais importantes do que a gente tem visto, tenho conversado com os colegas e que temos aplicado lá na Hypera. Hoje eu coordeno, eu sou responsável por 36 marcas que o público deve conhecer aí, Doril, Mertiolate, Vitaçai, Imagina, a gente Apracur, quase não tem contato Gelon, com essas marcas no dia a dia. né? E o desafio cada vez, né? Eu sempre brinco, né? Mertiolate, a gente começa a olhar as pesquisas e a gente vê uma geração de crianças que brinca menos na rua. E, portanto, ela se machuca um pouco menos. Os arranhões são diferentes, né? Mas Mertiolate segue vivo na vida das pessoas e crescendo a marca. Como fazer crescer isso, né? Então, acho que tem um paradigma legal aí. Perfeito, perfeito. Ao mesmo tempo em que o Rafa está num outro contexto, mas que também está convergindo muito para isso, né? Sim, eu fico do lado da agência, né? Então, a gente trabalha aí com diversas empresas, várias indústrias, e se tem um ponto que para mim é muito em comum quando a gente olha para as marcas, para o avanço do marketing, para o marketing digital, é como que as marcas hoje conseguem estabelecer conversas. Sim. Então, a gente sai de um ambiente muito... Impositivo até, Exato. Antes a gente tinha TV, o rádio, né? O jornal, ponto final. Então dificilmente você tinha interação com as pessoas. A gente interrompia as pessoas, né? A propaganda era isso. Eu estou vendo meu futebol, meu filme, e agora eu começo a ser interrompido por uma enxurrada de propagandas e muitas vezes as marcas, elas tinham menos conhecimento do que tem hoje. Sim. Se aquilo ia ao encontro do público ou não. Hoje é tudo muito em tempo real. Hoje a coisa acontece assim... Eu tenho um amigo, Rafael Kiso, que é um especialista em rede social, e ele fala muito o seguinte, falou, olha, não interessa se você está na plataforma A ou B, o seu cliente está. E se ele não está falando de você, ele está falando do seu concorrente. Então, as marcas precisam estabelecer
essa conversa com as pessoas, esse diálogo, essa troca. Por isso que a gente vê cada vez mais o avanço de comunidades, né? Marcas que, poxa, você fala de Mertiolate, pensa como era a nossa década ali de 90, os anos 2000, um foco em produto muito forte, né? McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Agora a gente sai do foco do produto. Não estou falando mais, não é sobre Mertiolate mais. Não é mais sobre Doril, enxaqueca, é sobre outra coisa, sobre a experiência, sobre o dia a dia. Então, isso para mim é muito legal, ao mesmo tempo que é muito desafiador, né? Para as marcas estabelecerem esse diálogo com o público-alvo delas. E tá todo mundo aprendendo junto, né? Tudo isso que tu trouxe aqui relacionado à economia da atenção, a criação de comunidades, estabelecimento de conversas, até para contextualizar a nossa audiência. A gente está no final do segundo dia de evento. Eu estive aqui gravando ao longo desses 2 dias até então e foram temas muito latentes, assim. Conversei com desde Riachuelo, Renner, empresas do segmento fitness e todas elas estão estabelecendo essas conversas e me trazendo essas palavras-chave, sabe? Então acho que a gente pelo menos está remando todo mundo para o mesmo lado, né? Boa. Diga, Genaro, tô te achando muito quieto. Tô só observando. O nosso oráculo aqui Agora- agora, Genaro. Pô, É excelente estar aqui de novo no Media Market com vocês, né? Vi o Media Market nascer quase, tá com essas verdade. 2 feras aqui, colegas, parceiros. Você sabe que eu sempre conto essa história. Eu apresentei o Media Market pro Genaro, eu era um PPT. Cara, Olha que só. E legal. tudo isso que vocês estão vendo aqui, conteúdo em blog, evento proprietário que a gente faz, presença em eventos como esse, era literalmente uma legal. promessa, né, Genaro? E ainda mais falando de marcas, que é um Uhum. tema que eu me sinto muito confortável, né? Fantástico. Eu acho que nunca teve tanto em alta o branding, né? Volta e meia todo mundo fala em branding, agora está visitando o evento, várias palestras que Muitas, permeiam o tema, mesmo não especialistas. Por quê? Porque toda empresa tem marca, todos nós temos marca. Então a importância hoje da marca para os negócios é evidente, né? Não é mais discutível. E uma questão acho que é importante, vocês levantaram pontos fundamentais, que é a dor hoje do gestor, é o curto prazo. Quer dizer, é a receita, é o faturamento, né, é o dia a dia com os investimentos em construção de marca. Sim. E a gente vive no Brasil uma crise. E, obviamente, em crise o mercado fica muito orientado a preço. E, obviamente, guerra de preço não constrói marca para ninguém. Exato. Então, essa é a grande dor hoje do dia a dia. Que é, pô, tem que baixar preço para vender, mas se eu baixar preço, eu vou comprometer a minha marca. Como equalizar isso hoje em dia, né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante. Genaro, um dos temas agora que você trouxe, cara, que é muito interessante, que eu sempre converso muito com o meu time, né? A gente, medicamento, vive uma guerra de atenção, de preço, de exposição no ponto de venda, porque a farmácia, ela é um shopping. Sim. E aquele local tem espaço, aquele espaço custa caro. Aquele SKU, aquele item que roda mais, roda menos, no final das contas, o que uma farmácia precisa, né? Um ponto de venda? Ele precisa rentabilizar aquilo ali, porque ele tem funcionário para pagar, ele tem aluguel, ele tem o IPTU, enfim, ele tem custos. E quando ele vende um SKU, que aquilo deixa mais margem para ele, aquilo dá uma margem de contribuição, aquilo ajuda o negócio dele executar. E uma das coisas que a gente discute muito, né, com o time de vendas, com o time de marketing, é muito interessante. O time de vendas quer bater meta. O time de vendas precisa vender, precisa organizar, porque a gente precisa chegar nos lares das pessoas. E o time de marketing não quer que a meta seja batida com desconto. E a gente tem uma discussão muito interessante lá no meu time, que é: eu tenho medo de quem vende caro. Quem vende barato, eu não tenho medo. Quem vende muito barato não consegue construir marca. Aquilo é insustentável de forma média ou longo prazo. A curto prazo, você até compra share, eventualmente. Você coloca lá e etc. Mas toda vez que você tem um item de um desconto muito alto que você precisa retirar, né? O que é o preço? O preço baixo ou o mega desconto? Ele é a ausência do valor de marca. Total. Né? Para nós Certeza. 4 aqui que estudamos, que entendemos, que viemos ali, né? E aí eu acho que o Genaro pode trazer muito bem, o Rafa com o Nil, que tive algumas oportunidades de conversar. Cara, a gente nota isso, né? Então, o quanto... E eu trouxe na minha palestra, né? Eu acho que o nosso grande desafio das marcas insurgentes, das marcas de hoje em dia, é combater a degradação da eficiência. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, uma coisa que eu drivo com o meu time. Bom, Sim, e nesse cenário que a gente está trazendo agora, né? Onde as metas precisam ser batidas e muito provavelmente
o preço vai entrar em questão em Sempre. algum momento, acompanhando esse espírito do tempo que é muito dinâmico. É um desafio, hein? Uhum. Desculpa te interromper. Não, essa questão, enfim, eu fico pensando como que as marcas, elas vencem esse desafio aí de médio e de curto, médio e longo prazo que vocês estão dizendo. Cara, se a gente for levar em conta hoje quanto tempo um profissional de marketing fica nas empresas, né? Saiu uma pesquisa recentemente que tempo médio, a vida útil de um Chief Marketing Officer, né, de um profissional de marketing é de 2 anos nas Caraca. empresas. E aí você pensa o desafio de uma executiva, de um executivo, e não só na área de marketing, né? O Christian agora assumindo uma unidade de negócios inteira, como é o CEO de todo esse departamento. Você precisa entregar resultado agora, tá abrindo o celular aí Claro. e olhando o dashboard, né? É isso. Não é isso? Ainda bem que o número veio Agora- bom hoje, hein? O dash do dia, né? O dash do dia. Pode A gente respirar tem aliviado. Dia a dia. Agora- até a meia-noite. 23h59, Porque depois a gente olha e diz assim, e o que eu vou fazer amanhã? E é isso, este é o dia a dia. E essas marcas daqui a 2 anos? Exato, Daqui a 5 anos? O que vai acontecer no seu mercado? exato. Cara, não é fácil, né? Você trabalhar o equilíbrio entre o que vai acontecer agora. Mas, Rafa, eu recebi um print de tela do Guto, nosso host aqui do Gramado Summit, e ele estava no evento da Adobe nos Estados Unidos. Cara, aquilo me chamou muito a atenção. Era um print de tela mostrando o número de lojas de Starbucks nos Estados Unidos, que se não me engano era 58 mil. Nossa. E o número de agências de marketing e comunicação nos Estados Unidos, que era de 89 mil. 80. Tem quase o dobro de agências de marketing do que lojas da Starbucks que vende, né, um produto. Eu olhei e disse, cara, não sei o que eu faço com esse número. Então, devolvo, né? No meu segmento é complexo, o segmento de consultoria, obviamente, né, professor Genaro, tem um monte. Mas, cara, no teu segmento de agência, sempre tem alguém organizando, né? Eu acho que eu não conheço um segmento que hoje seja algo do tipo, vou acordar às 10 da manhã, vou Não. surfar e lá pelas 3 da tarde eu já estou encerrando o dia, né? Eu acho que não é, não há. E mesmo com hard working, com muito trabalho, a gente também não consegue executar os resultados do jeito que a gente quer, né? Então, é um tema interessante, por isso que a gente precisa, na minha visão, sempre. Eu queria até ouvir a visão do Genaro, que está conseguindo, né, olhar com essa carreira acadêmica, essa carreira de estratégia, e não estou querendo pegar o teu lugar, ao contrário, mas eu estou Imagina. brincando agora aqui, hein, Luísa? Será que não vale a pena a gente entender com o Genaro o que os clientes dele estão pedindo agora atualmente? Não. Tem um ponto que é chave em tudo isso. Assim, quando a gente fala em branding, a gente vê um caminho histórico, né? O branding e a gestão de marcas, no passado distante, era delegado para as agências, né? Sim. Chegava numa empresa, falava em marca, o cara, não, conversa com a nossa agência. E isso evoluiu para o departamento de marketing. Muitas empresas falam em branding, marca. Não, isso é com o departamento de marketing. A gestão de marca tem que estar onde? No topo. É lá, é com o CEO, é com o presidente, é com a diretoria executiva. Isso é importante. É as pessoas, né, que apropriarem, estão, né, dando a direção maior da empresa, os caminhos estratégicos da empresa que devem estar o quê? Se desenvolver na questão de branding e ter esse conhecimento da importância. E a gente nota isso, vocês notam isso. Tem empresas que têm cultura de marca. Tu trabalha numa empresa que é gestora de marcas, tem o DNA. E tem empresa que não tem. A empresa que não tem é um risco muito grande cair na vala comum de brigar por preço. Então aí a gente Acaba chega sendo a única alavanca que a única sobra, alavanca, né? E Genaro? só olha para o curto prazo. Então a gente chega de novo aonde? Nas pessoas. Então eu trabalho, né, muito na questão do desenvolvimento da diretoria executiva, na consciência da importância do branding, da relevância que o branding tem para o seu negócio e como, né, isso ser irradiado dentro da empresa, ser difundindo uma cultura de gestão de marcas. E aí a gente corre o risco menor de cair na vala comum, muitas vezes, de sempre a gente assediado dia a dia, baixar preço. Todo mundo sabe, eu fiz uma promoção genial, vendeu. Toda promoção vende. A promoção é feita para isso, é a ferramenta que nós temos na nossa caixinha de ferramenta de marketing para
ter resultado no curto prazo. Então a gente começa o quê? Ver que o desenvolvimento e a consciência de um gestor, e a gente vê que tem empresas que têm isso, que o CEO tem esse olhar, que a presidência tem esse olhar, o risco é menor. E aí tem aquele tripé, né, que eu adoro falar sempre, que é um tripé que eu trabalho nas palestras, nas aulas, enfim, que é branding, estratégia e cultura organizacional, ok? Quer dizer, essas três coisas têm que estar muito alinhadas. Quer dizer, o branding tem que conversar com a estratégia do negócio. E para conversar com a estratégia do negócio, as pessoas que dirigem a empresa, obviamente, têm que ter Precisam valorizar, né? tem que ter esse olhar de branding, o que querem realmente para a marca, como querem posicionar essa marca, qual é a proposta de valor dessa marca, para quem é essa marca. Uma outra coisa muito importante, as marcas não vão agradar todo mundo. E é um risco que as empresas caem, que as marcas querem agradar todo mundo. E o outro pilar, então, eu falei aqui, ó, estratégia, brand e cultura organizacional. Quem entrega as marcas no dia a dia? As pessoas. Então, se as pessoas não tiverem consciência de qual é a proposta de valor da marca que eu estou trabalhando, qual é o posicionamento, quais associações eu devo construir junto ao mercado, nada adianta. Cada um vai puxar a marca para um lado. E muitas vezes não é por má fé, é por desinformação, porque não tem essa clareza. Então esse tripé, para mim, ele ajuda a minimizar os riscos. Não vai resolver, né? Mas ajuda a minimizar os riscos, né? E ajuda a gente, obviamente, a construir marcas mais fortes. Sem dúvida. Você estava comentando sobre essa importância da gestão da marca estar, enfim, com o CEO. E aí eu lembrei de um estudo que eu li recente, que dizia que o marketing de todas as outras posições dentro de uma corporação foi o que mais perdeu força. Voz mesmo, dentro do conselho ao longo dos anos. Isso me deixou um pouco chocada, porque assim, até conversava com uma profissional hoje sobre isso, ela disse, cara, tu conhece alguma marca forte em qualquer lugar do mundo que não tenha um marketing forte? É totalmente indissociável. Então, como é que estamos perdendo força enquanto profissionais e enquanto departamentos dentro das organizações, sabe? A gente não deveria nem estar conversando sobre isso. Mas, Luísa, muito interessante. Este foi a pauta do jantar meu e do Rafael ontem. E eu perguntei para ele, Rafa, cara, a gente já se conhece há um tempo, já fez podcast junto, uma série de eventos. Como é que tu chegou a CEO da Anil Patel? Acho que ele tem uma resposta que eu gosto muito, acho que vale perguntar para ele, Luísa. Rafa, conta aí. Eu tô amando esse co-host. Boa. Ah, eu tô... boa, a história é boa, a história é boa. Vamos lá, É papo uma- dinâmico. É uma voz assim que ocupa, né? Tomou o Doril, a dor sumiu. Bom, eu vou juntar aqui as duas coisas, porque esse assunto que você falou é exatamente isso, a falta de credibilidade que os profissionais de marketing estão tendo em várias empresas. Mas juntando com essa questão do Neil, enfim, a história é muito longa, vou encurtá-la, mas quando a gente começou uma conversa com o Neil ali em 2015 para 2016, todo o conteúdo dele era somente em inglês, então as pessoas que o conheciam eram mais de países de origem inglesa. E aí a gente começou um relacionamento, então as primeiras entregas que ele começou a enxergar do nosso lado para que a gente criasse ali uma sociedade, com isso a gente abrisse uma agência de fato, que a gente começasse a vender, né, atender clientes aqui no Brasil. Primeiro foi com muito trabalho. O Neil é um cara que coloca o sarrafo lá em cima. Sim. Ele é extremamente exigente e ainda bem que eu falo o que eu quiser em português, que ele não entende mesmo. Nem um pouquinho. Nem um pouco. Mas Não, hoje sem- com o IA ele só- pode traduzir Ele rapidinho. só entende sem sal, sem queijo. Enquanto todo lugar que ele vai, ele pede sem queijo e sem sal. Mas enfim, ele é um cara extremamente exigente. Quando você entrega uma coisa de muito alto nível, ele responde, could be better. Podia ser melhor. Não no sentido de que ele está te desmerecendo, mas assim, cara, a gente sempre pode melhorar. E um ponto muito importante, são duas coisas que eu percebo, juntando aí com essa conversa do CMO. Primeiro, três coisas. A primeira, o trabalho duro. A segunda, a questão da confiança, né? Então, volta a questão de pessoas, de cultura. Você precisa estar com pessoas que são parecidas com você do ponto de vista do seu objetivo, de onde você quer chegar, né? Não vamos confundir aqui com a questão da diversidade. Não estou dizendo que a gente precisa de pessoas idênticas, mas a cultura organizacional, se você trouxer uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente de você, ela discorda de você, de onde você quer chegar, do seu posicionamento, cara,
não vai para frente. Então a gente era bem parecido com o Neil no sentido de pensar grande, de vislumbrar um negócio. Quando a gente começou essa conversa, não tinha nenhuma agência, né? O Neil não tinha agência. Então a gente já pensou, cara, mas se eu traduzir o conteúdo dele para vários idiomas, graças a Deus não tinha ChatGPT na época, se eu traduzir para vários idiomas, eu começo a ranquear no Google, eu começo a gerar leads em vários idiomas, e com isso a gente vai vender em vários idiomas. E a gente começou a visualizar aquilo e o negócio deu certo. Hoje a gente está em mais de 20 países, com presença mesmo, com diretoria, com cliente, etc. Mas muito por conta desse trabalho duro, da cultura ser bastante parecida e da terceira coisa para concluir, que é a visão de negócio. Que é onde... Que é estratégia, né? Que é estratégia, né? Exatamente. O que eu vejo, e aí o nosso mestre aqui de estratégia pode falar bem mais do que eu, é que me parece que alguns profissionais de marketing vão trabalhar com branding completamente desalinhados da estratégia. E aí sai um negócio sem pé nem cabeça e as pessoas começam a confundir branding e marketing com uma propaganda visual, cores e uma mensagem. Isso não faz o menor sentido. E a gente tem que entender que o executivo ou a executiva que está lá, como CEO, o board ou o que quer que seja, não quer dizer que ele entende tudo de marketing. Na cabeça dele também tem que fazer uma propaganda, chama o pessoal do marketing. Rafa, mas eu vejo, eu vou dar uma provocada aqui também, tá? Eu acho que esse teu exemplo é muito legal, mas eu como sou polêmico, eu gosto de provocar. Cara, eu fui CMO de algumas companhias e tal. Tô também fazendo papel de CMO, apesar de ter, né, o meu time hoje que cuida das marcas. Eu procuro interferir o mínimo possível. Eu acho que tem alguns temas mega importantes. O primeiro é quando o marketing virou um departamento, o CMO, ele se achou dono daquele departamento. Ele disse assim, agora eu vou responder este tema de marketing. Que foi o que aconteceu com o time de inovação. Ou seja, o problema da inovação das companhias está com o diretor de inovação. O problema de inovação das companhias não está no diretor de inovação. Ele é um cara que toca um negócio de inovação, ele tem ferramentas, métodos, etc. Em marketing, eu acho que o Genaro traz um tema muito importante que é, se você não está alinhado com a estratégia e a cultura empresarial, marketing, qual é o principal papel do marketing? Responder às questões estratégicas do negócio. Marketing, e eu acho que o Rafa está trazendo é fundamental. Se marketing quiser fazer uma campanha e esquecer que ele trabalha para as marcas e para resultado daquele negócio, se eu quiser enlouquecer com um projeto lindo para Mertiolate ou para Doril ou etc., Doril enxaqueca tem essa cor, tem essa marca, tem esse negócio, porque ele responde a uma questão fundamental que é como é que eu comunico para as pessoas que existe o melhor medicamento para passar de forma mais rápida e segura a sua enxaqueca. E a gente sabe que quando uma pessoa tem enxaqueca, pelas pesquisas que a gente faz, e isso é marketing, entender comportamento de consumo, entender ocasiões de uso, momentos de uso e inclusive combinar para que o preço de Doril enxaqueca não seja mais barato ou mais caro, que ele seja justo do ponto de vista de um consumidor que sabe que quando bater uma dor absurda, ele lembre que tomou Doril, a dor sumiu. Então Doril cumpre o que promete, porque ele é rápido, ele tem um custo adequado e ele tem que estar disponível de forma de distribuição, que é um dos P's de marketing, para todos os canais. Acessível, né? Acessível, é isso. Tu vê, ele falou agora de forma muito clara a proposta de valor da marca. É simples, mas é difícil muitas vezes chegar no simples. E isso eu acho que é importante. A simplificação é o último estágio, né, da sofisticação. É uma frase que a gente repete constantemente, que obviamente não é nossa, mas esse ponto de ter a clareza. E muitas empresas, tu pergunta qual é a estratégia do negócio, o cara demora 30 minutos para te explicar. Qual é o posicionamento da marca? Meu, se o cara demorou mais de 13 minutos para explicar o posicionamento da marca dele, desculpa, ele não tem posicionamento claro, né? E aquela outra questão, quem quer ser tudo não é nada. Né? Quando a gente fala de posicionamento de marca, é importante saber dizer não. Nossa marca, como eu falei, não vai agradar todo mundo e não vai ter aquela proposta de valor também que vai ser abrangente, ela vai ter um foco bem específico. Isso é fundamental. E aí entra um outro ponto que se fala bastante, a gente sempre escuta, que é básico do marketing, que é a orientação para o mercado.
Muitas vezes eu brinco que eu estou num evento lá social, enfim, não no evento aqui que é corporativo, mas num evento social, alguém vai, Genaro, trabalha com marketing, eu quero fazer isso na minha empresa, o que tu acha? Eu falei, não sei, pergunta para o teu cliente, observa teu cliente, não tem que agradar o Genaro, tem que agradar o segmento que tu está voltado para atender, a qual tua marca vai atender. Então, isso nunca sai fora de moda. Quem está escutando, vai escutar o podcast aqui, vai dizer, cara, por onde eu começo? Cara, primeira coisa, se coloque nos sapatos do cliente de vocês. Quer dizer, procure enxergar a marca não com a tua lente, mas com a lente Sim. do mercado. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente desconhece. A gente vê inúmeros gestores que estão na sua rotina diária, trancado em 4 paredes, né? E se esquecem de descer lá no negócio, de ir lá na ponta, de ir lá na farmácia, de observar quem está comprando. E ali se tem muitas respostas, né? Ali a gente consegue observar muita questão comportamental, inclusive o que o Christian falou no início, que são as mudanças comportamentais. Para aí, meu cliente está envelhecendo, né? Para aí. O pessoal não valoriza mais isso, o pessoal está valorizando mais aquilo, né? Então, a orientação do mercado nunca sai de moda, eu digo, né? O cliente no centro, essa coisa, tudo que a gente fala tanto e é uma coisa, né? Obviamente não é nenhuma novidade para ninguém, mas quantas pessoas fazem isso? Quantos gestores fazem isso no dia a dia? Não é nenhuma novidade, mas talvez a coisa que eu mais tenha dito nessa bancada é o básico, é o avançado, né, gente? Sem dúvida. Porque se a gente não tá cumprindo o básico, sabe, a conversa nem começa direito. isso. E os erros das empresas, como consultor, obviamente a gente chega quando a empresa tem uma dor. Sim. Dor tá na moda agora, né? É, dor, dor. doril. Mas eu né? trabalho com dor, hein? Eu Trabalha trabalho com com dor. Eu posso falar, hein? Meu Meu cliente cliente tem uma trabalha com dor, dor. né? A gente não fala em problema, a gente fala dor. Qual é a tua dor, né? Qual é a dor? Daí quando o consultor é chamado é porque ele tem uma dor. Ninguém chama o consultor e diz, cara, minha empresa está muito bem, obrigado, eu quero vir aqui porque, enfim. Né? Normalmente é porque tem alguma dor. A dor está relacionada a questões básicas, muitas vezes. Não básicas, mas questões que são teoricamente simples. É posicionamento, é segmentação de mercado, é estratégia não clara, né? Não ter orientação para o mercado, é não observar as mudanças de tendências. Enfim, são questões que a gente vê que está na literatura de business há quanto tempo? Tá lá, mas é tua mão poder conseguir mexer, né? Mexer, Exato, sem né? dúvida. Ou buscar auxílio, né? De pessoas com visões. Mas são questões difíceis, É. né? Porque é um De território resolver. escuro, né? Tu entra como um terceiro não é elemento simples. ali que vai nivelar o relacionamento, vai nivelar o público, a agência, o stakeholder, vai poder dizer muitas vezes as verdades que a gente não consegue falar no dia a dia, né? É complexo? É bem complexo. Mas é legal, porque se não fosse assim, não estaria todo mundo que está assistindo esse podcast. Refletindo não tá sobre isso. Refletindo sobre isso. Acho que essas são as dores do dia a dia, né? Das companhias. Esse modelo da mudança, né? Do que eu gosto muito de falar disso. Cara, a mudança é... Você vai dormir hoje e acorda de uma forma diferente amanhã. Sim. Seu consumidor, mercado de analgésicos, por exemplo, e aí a Hypera atua em praticamente todos os mercados, né? Mercados gastro, analgésicos, antigripais, vitaminas, suplementos, etc. Né? Mercado de analgésico hoje, você fecha os olhos, você tem pelo menos 30, 40 tipos de soluções diferentes para passar a sua dor. Sim. Né? E as pessoas vão no médico para fazer o quê? Para diagnosticar. Né? Então, o papel, acho, né? O professor Genaro aí, como consultoria, ele é um expert em diagnosticar. Uma agência, quando eu busco a Anil Patel, né, com o Rafa, ele é um especialista em diagnosticar. Por quê? Porque ele diagnosticou isso muitas vezes, em determinados modelos de mercado completamente distintos ou muito similares ao meu. Por que eu sozinho vou entender e vou conseguir diagnosticar isso? Eu deveria ser muito bom, ou o meu time deveria ser muito bom, de diagnosticar o que está acontecendo com o seu mercado consumidor. E, obviamente, ter humildade e capacidade de pedir ajuda para fazer melhor. E eu concordo muito com o que o Genaro falou, que a gente busca consultorias, parceiros, né? Eu não vou nem chamar só de consultoria, mas a gente busca ideias quando as coisas não vão bem. Sim. Quando a gente deveria olhar e dizer o seguinte, como eu posso fazer melhor? Né? E eu, com essa unidade de negócio que eu lidero, foi uma grata surpresa quando a Hypera, que é uma das maiores hoje farmacêuticas do mercado, identificou que existia uma oportunidade de fazer com mais foco, né? E aí talvez melhor, ter melhores resultados ao separar e criar uma unidade de negócio nova para poder dar foco e drive para essas marcas que vinham bem. Sim. Você lembra de Doril, não é de hoje, não é de ontem, não é o meu trabalho, não é o trabalho do head da BU
antigo, né? É um trabalho de consistência construído há longo prazo. muitos anos. Agora, será que essa marca pode encontrar outros caminhos de crescimento mais rápidos, mais acelerados e com mais velocidade? Né? Eu acho que este é o ponto que a gente quer, que é fazer com que o nosso resultado fique melhor. É por isso que a ação da companhia sobe, o mercado precifica isso dizendo, existe alguém fazendo melhor do que outros concorrentes isso, e isso aqui se reflete no valor de mercado de uma companhia, né? Quando a gente fala de companhia. A mesma coisa num consultor, né? O horário, o tempo, ou a mesma coisa do que uma agência, né? Eu acho que esses são temas que fazem parte do nosso dia a dia. A dinâmica do tempo, ela tá muito em alta aqui nesse podcast. Eu, inclusive, queria aproveitar para trazer um gancho para a próxima pergunta, assim. Queria muito usar da expertise de vocês, eu sei que o Genaro gosta desse tema também, principalmente para a gente falar dessa necessidade de rejuvenescimento das nossas marcas em um tempo que é tão dinâmico. E aí acho que a gente está na mesa ideal para falar sobre isso, porque o Genaro é a autoridade nesse assunto. Doril, Mertiolate são marcas que, ao mesmo tempo que carregam essa credibilidade, esse legado, se acompanharam, na verdade, né? Essa dinâmica e o espírito do nosso tempo. E o teu mercado também é um mercado que precisa... se eu sei a galera do SEO quanto sofre, é porque eu trabalho num portal de notícia. Então, assim... Como acompanhar, né? E manter a régua alta. Olha, eu gosto muito dessa expressão de gastar a sola do sapato. Que significa que todos os dias você precisa escutar, vai na ponta, vai no seu cliente e se atualize o tempo todo. Você estava falando dessa questão do portal de notícias, é isso mesmo. E isso não acontece, esse desafio não é só com vocês, né? A gente enxerga isso em diversas indústrias. Por exemplo, eu tenho uma audiência X, né? Essa audiência, por exemplo, ela pode acontecer ali no Google, e aí muda um algoritmo, e aí de repente essa audiência caiu, e aí, meu Deus, Deus nos acuda, para onde que a gente vai, o que que a gente faz, como que eu restauro isso. Bota para tudo, Para agora tudo, para onde o que vamos, aconteceu. o que a gente estava fazendo Exato. ontem que estava dando certo, continua dando certo Isso. hoje, e a gente repensa tudo o tempo inteiro. E olha que somos ali uma agência especialista em SEO. O Nil cresceu a carreira dele já há mais de 20 anos fazendo SEO, quando ninguém tinha a menor ideia do que era isso. E cresceu o próprio mercado. Exatamente, né? exatamente. E assim, já há uns 3 anos a gente conversava aqui no Brasil sobre o futuro. Toda vez a gente para conversar, e eu escutei uma frase uma vez que eu guardo sempre, eu falo, cara, eu preciso ser a pessoa que vai matar meu próprio negócio, né? Se eu não matar meu negócio, o meu concorrente vai matar. Então, a gente fica lá, como é que eu mato esse negócio de SEO, de agência de marketing digital? Isso aqui vai acabar como, né? Como é que as empresas vão parar de me contratar e fazer as coisas por conta própria? A partir de que momento eu vou me tornar inútil? E dali a gente começa... Exercício. É um exercício muito bom. E a gente começou a entender há 3 anos atrás, falou, olha, depender de um canal só é muito complicado. E a gente cresceu a agência 100% no SEO. Então, o que a gente fazia para os nossos clientes, a gente fez para a gente mesmo. A gente nunca colocou R$1 em mídia paga. Só que isso não quer dizer que isso é o melhor caminho ou o único caminho. E nós entendemos que não. Olha, e aí? Né? E se tem uma atualização do algoritmo e o tráfego cai? A gente vai E aí? passar Como é que eu por vou isso gerar tanto esses quanto os leads? outros. Cara, a gente começou a diversificar de uma forma absurda. Absurda. Então, entendendo a jornada do usuário, que é meio louca hoje, né? Não tem começo, meio e fim de uma forma tão clara. Mas assim, olha só, as pessoas não conhecem o Nil Patel, as pessoas não conhecem a NP Digital, as pessoas não conhecem nem de SEO. Então, como que eu faço um trabalho, que é o que o Nil fez, e a gente fez muito aqui no Brasil também, então como que eu falo com as pessoas de maneira que elas... O momento atual delas é o seguinte, eu nem sei que eu tenho um problema. Olha só, é o primeiro estágio de tudo, eu não sei que eu tenho um problema. Então, a primeira fase é de conscientização. Falou, olha, você sabia que tem um problema? Não. O quanto que isso deve acontecer em algumas áreas da saúde, né? Tipo, você sabia que tal doença que pode desenvolver, não sou médico especialista, mas que isso é silencioso e que se você não fizer uma análise, né, de genética da sua família, etc e tal, pode ser que você desenvolva isso no futuro. Olha, agora eu me conscientizei. Depois de se conscientizar, você vai procurar opções no mercado que vão te ajudar naquele problema. Então,
nós começamos a pensar, então como que eu conscientizo as empresas que o SEO ele é fundamental, que não adianta ela gastar um caminhão de dinheiro em mídia paga só, porque o custo vai só aumentando. Exatamente. E nas próximas etapas, onde que eu entro na fase onde esse meu cliente em potencial vai escolher? Né? Então, poxa, uma coisa é eu conscientizar, outra coisa é essa pessoa decidindo a comprar. Então, cara, eu preciso conversar, a minha comunicação tem que ir para um departamento de compras de uma grande empresa, porque ele vai lá no Google e pesquisa e manda um e-mail. Eu preciso estabelecer um relacionamento com compras. Eu preciso estabelecer um relacionamento com o analista de marketing, com o estagiário. Pô, mas é o CMO que é o decisor, que não sei o que e tal. Cara, eu tô lá no TikTok. Você acha que algum CMO tá lá no TikTok para poder estudar sobre marketing? Não. Ele pode estar lá. Ele pode estar no Instagram, mas ele está fazendo outra coisa. Está vendo vídeo de gatinho. Exato. Quer dizer que eu não vou estar... Comprando Labubu, então, assim, eu preciso entender quem é, para concluir, quem é a pessoa que eu quero me comunicar, qual é o estágio que ela se encontra, como que eu comunico ela de forma personalizada. Então, esse exemplo do analista. Cara, o analista quer ser promovido, o analista quer chegar para a liderança e falar, olha, encontrei aqui essa NP digital, vamos lá conversar. Então, assim, para cada plataforma, para cada momento de jornada, eu preciso adaptar a minha comunicação. E eu preciso pulverizar isso em diferentes locais. De novo, é o básico, é onde meu cliente está. Então, sou eu que tenho que correr atrás e entender aonde ele está. Se o analista está no TikTok, eu preciso ir para lá falar com o analista. Entende? Então, é muito por aí que algumas empresas pecam nessa hora dessa execução. Total, até porque essa metodologia que tu traz, ela é a prova de tempo, né? Ela segue funcionando. Exatamente. E essa questão, né, de mudança que a Luísa levantou agora, né, que todas as palestras falam nisso, que a gente vive isso, hoje é a principal questão da vida do gestor, é que a gente, como o Cris falou, a gente dorme de um jeito, acorda, né, o mercado está completamente diferente ou um pouco diferente. Eu me recordo que uma vez eu tive contato com o CEO e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, eu gosto que a minha equipe vá em eventos, não do meu setor, mas de outros setores. Olha só. Né? E isso é interessante, porque quem é de digital vai evento de digital, quem é de marketing vai evento de marketing, quem é de arquitetura vai evento de arquitetura. Só que os movimentos, muitas vezes, que vão impactar o teu setor, eles estão em outras áreas. Então, eles dizem assim, eu quero que o cara viaje, vá num evento de filosofia. Eu quero que o cara vá num evento, né, de um outro setor distinto, correlacionado, muitas vezes, ao nosso, para ele enxergar o que está mudando. Fantástico. E aí a gente vê essa questão de muitas vezes não beber nas mesmas fontes todo mundo, porque assim que isso. O profissional é uma tendência natural, né? Cada especialista se aprofundar na sua especialização e beber nas fontes onde todos os especialistas bebem. E o setor é a mesma coisa, o pessoal do setor metal mecânico vai beber nas mesmas fontes, do agro vai beber nas mesmas fontes, enfim. A gente ir para outras fontes, para poder ter um olhar mais amplo. E isso aliado ao quê? Equipes multidisciplinares. Quando a gente tem pessoas que enxergam de forma... Quando só põe administrador, engenheiro, arquiteto, todo mundo vai enxergar o problema e a solução de formas muito semelhantes. Diagnóstico de forma muito semelhante. É tão perigoso, né? Quando todo mundo começa a concordar muito, o viés de confirmação. Exatamente. E tem um outro ponto também que é importante, é beber no mundo das artes. Se vocês observarem, né? Quantos filmes, né? Um Blade Runner atrás. Olha o que ele já sinalizou de movimentos tecnológicos que estão acontecendo agora, né? Tem um cachorrinho robô andando aqui na feira, né? Então, né, desenho lá, os Jetson, que volta e meia postam, né? Pô, já tinha vários recursos, videochamada, isso que já tinha lá nos... Tinham artistas daquilo, criadores que preveram. Então, muita gente esquece que esse lado das artes, ele tem um olhar mais aberto, mais solto, mais livre, mas que ao mesmo tempo enxerga movimentos, né, que vão impactar os nossos negócios. Nossa, e a gente é muito linear. Né? É muito legal isso que tu trouxe, porque esse olhar da arte, né, ele é o olhar do cara que diz assim, e se? Porque o artista, ele não tem filtro, né? Ele diz, e se? E se houvesse uma forma de fazer uma videochamada? E se houver? Eu tive conversando com um amigo, e ele dizia assim, cara, nosso papel hoje é morrer um pouquinho todo dia.
Para a gente poder estar vivo amanhã, a gente precisa morrer um pouquinho todo dia, né? Para que você consiga se rejuvenescer e todos os dias desaprender um pouquinho do que você sabe para aprender. E esse tema que você falou, até como carreira foi interessante para mim, né? Aconteceu na minha carreira de saltar de segmento e as pessoas me diziam muitas vezes, você é louco, você está saindo, né? Fui diretor do Sírio-Libanês, por que você está abrindo mão do segmento? Eu tinha vindo de Hospital Moinhos de Vento, muito importante no Rio Grande do Sul, depois Sírio-Libanês, talvez um dos mais importantes do Brasil. O Cris antes trabalhava com tintas. Trabalhava com tintas, comecei minha carreira com tintas. Tintas artísticas. Artísticas. Lado artístico foi ótimo. Foi ótimo, né? Professor, né, SPM, acho que todos nós aqui tivemos algumas carreiras que migravam. Ou múltiplas carreiras simultâneas, múltiplas né? carreiras. Isso eu acho que ajudou muito e de frequentar eventos e lugares e ambientes e pessoas e ter amigos, né? Sim. Arquitetos que vai, né? Um cara que é arquiteto que talvez não tenha um mínimo de conhecimento e o outro que é professor de inglês e o outro que é esportista. Eu acho que a gente se torna, as nossas marcas e a gente se torna mais interessante quando faz isso, né? Eu gosto muito dessa tua pergunta do rejuvenescimento, porque tecnicamente falando, você rejuvenesce uma percepção. Sim. Você muda um KV, você muda um logo. Faz um rebranding, né? Faz um a moda do rebranding. rebranding. Exato. Não estou dizendo que é ruim, já fiz vários, continuo fazendo, mas né? Aí o não exemplo é o da rebranding que vai resolver a vida do Daí marca. a Jaguar para nos contar um pouquinho sobre como é que a gente não passa o rodo, né? Literalmente em cima de toda uma história. Mas ao mesmo tempo, você retoma isso, e eu gosto muito de pensar que rejuvenescer uma marca é você conseguir atingir um público diferente da qual a sua marca já atinge. Existe um público-alvo e um público seu cativo, comprador, que entendeu a sua proposta de valor, que isso não quer dizer que ele não vai mudar, ele eventualmente, inclusive, flerta com outras marcas, porque a fidelidade é cada vez menor em termos de marca, mas este público, ele é um público tradicional. Você já tem. Como é que você consegue alcançar um novo público, uma nova ideia, né? E por isso eu acho que muito legal, Genaro, sempre me surpreende, meu professor, esse tema das artes, ele é incrível, porque se abre o teu horizonte, né? E quando a gente fala agora rejuvenescer marcas, a gente vê que muitas vezes o desafio é rejuvenescer a marca sem abandonar o DNA dela. Sim. Porque tem pessoal que muitas vezes, Quer jogar tudo o exemplo fora, da Jaguar, que você exato. trouxe agora, né? E a gente observa outras marcas, inclusive muitas do teu portfólio, que o rejuvenescer é beber na essência da marca do passado. Posso voltar com o mertiolate que arde, então? Volta totalmente. Eu acho que é o exemplo, né, que tem para a memória afetiva e que muitas vezes é a conexão da marca, né, com as pessoas. E aí a gente vê essa parte de humanização hoje, que é fundamental, essa questão que o Rafael falou do diálogo, e o diálogo se acontece quando as marcas, elas descem, Sim, né, estão dispostas também, do né? patamar. Então essa questão de humanização das marcas a gente vê que é fundamental, e que muitas vezes isso bebe numa conexão afetiva que a marca tem ou já teve no passado com o mercado e que se perdeu, ou que está lá ainda pulsando, e muitas vezes o mercado ele quer aquilo. Não, mas eu quero ver aquela marca, não a de hoje, eu quero ver aquela, né? Aquele que ardia, né? Aquele que ardia, sabe? Tem aquela conexão. Então, o rejuvenescer muitas vezes é voltar ao passado, né? E ter o cuidado para não romper com o DNA da marca. Isso é fundamental, não é uma ruptura, muitas vezes não é algo tão disruptivo assim quanto muitas vezes se pensa ou se faz. Sim. E aí que mora a genialidade, né? Ter esse cuidado, e é por isso que a gente sempre lembra de Jaguar quando vai falar do que não fazer, porque colocar toda a história da marca literalmente fora e beleza, agora vamos começar de novo, mas com o mesmo nome, porque eu quero agradar um novo público. Claro, quem sou eu para julgar? Me parece que talvez existisse uma visão aí que a gente não alcançou, mas me parece um erro crasso, assim, diante de tudo que eu já aprendi, já tive contato, sabe? Quando foi pro ar, né, a campanha era, né, troca Ela de... choca. Ela choca. E tava todos os grupos que eu tenho de profissionais de Sim. marketing, de branding, de todo mundo, né? Pô, o que é isso? O que vai acontecer? Tava todo mundo na expectativa. A resposta foi muito rápida, né? A resposta do mercado foi muito rápida. E eu acho que é bom também a gente falar de exemplos que não deram certo. Sim. Muitas vezes em cases, uma vez eu estava falando com um profissional norte-americano e que ele falou isso: eu gosto dos exemplos que não deram certo. Né? Porque os que deram certo estão aí.
a gente observa tudo porque para ver onde que as empresas erraram. Então, esses exemplos nos ensinam muito mais como profissionais. A gente tem que pesquisar, analisar e ir a fundo neles para ver, pô, né, onde é que Mas foi o erro? sabe Porque eu não posso que repetir isso. eu até desisti de perguntar isso, gente, porque ninguém quer falar. Se eu te pergunto assim, Cris, conta pra nós um exemplo Um aí erro. de um erro crasso, Nossa, assim, que tem tu teve que vários. reunir Nossa, equipe. que isso, Vários. é a coisa que eu As mais adoro pessoas falar. fogem demais dessa Não, pergunta, é. sério. Vamos fazer uma rodada dessa, então, pra Bora, encerrar? bora. Mas Até me ajeitar aqui na Mas cadeira. isso no Brasil, Bora. Luísa, está muito ligado ao fracasso, né? E a gente não quer fracassar. A gente não né? quer, A gente não quer. E não compartilhar aprendizado, o né? erro. Errar é um aprendizado e não um fracasso, né? Tem muito ego, cara. Muito. É muito ego. Você abre rede social, é isso, né? Tipo assim, a peça... Hoje rolou um empurrão lá da patroa lá na França do marido do É primeiro. mesmo. E, tipo assim, Rolou um empurrão. Só que se a gente não tivesse visto aquela cena acontecendo, a gente teria visto aquele glamour de descer de mãos dadas e a rede social fotografando aquilo. É isso. Né? Cara, a realidade, ela é outra, né? O que rola nos bastidores, na vida real, é outra coisa. Então, existem, às vezes, muito mais erros do que acertos. O que eu vejo é isso, cara. Você chegar com máscara, né? Esses ambientes, às vezes, são até irritantes, esses encontros, às vezes, sociais, corporativos, que ficam... É uma pompa maior que a outra, um nariz mais empinado que o outro. Eu detesto lidar com gente que só fala de acerto. Eu adoro aquelas pessoas que falam assim, cara, deixa eu te mostrar aqui uma cagada que eu fiz, que eu tô vendo que você tá indo por esse caminho. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo e aí você avalia se isso faz sentido pra você. Falando, pelo amor de Deus, cara, é isso que eu quero ouvir. Então Obrigada. tem ego, isso é um saco. A galera de ego, pelo amor de Deus. Não, eu quero saber quem vai começar. Então, quando a gente fala em erro, não posso dizer o milagre, né? Assim, né? Aquela, eu posso ser o Sem revelar santo, eu posso ser o nomes. milagre, né? Porque, sem dúvida, né? Tá tudo gravado aqui, não vamos mas eu acredito que é muito comum, ou já aconteceu, quem já acompanhou os bastidores de um projeto de consultoria, obviamente são cabeças pensantes, em cima de análise de informações que a gente buscou, de dados, fatos que a gente diz, informações, a gente traça uma estratégia para uma marca, para um negócio, enfim, e antes de apresentar para o cliente, isso, obviamente, é feita várias reuniões, vários processos de brainstorm, várias discussões, vários desenhos e redesenhos, enfim, daquilo. Eu me lembro de um projeto que a gente tinha várias informações e a gente traçou, e era para um setor de varejo, e a gente estava assim, prestes a levar aquilo para o cliente, só que não foi, graças a Deus, porque quando a gente olhou e viu, e daqui a pouco, sabe, nada como dormir e acordar. Eu sempre digo, Sim. muitas vezes é bom tu dormir com o problema, Aham. e não tem que resolver agora, e o mercado é muito imediatista. Deixa eu dormir e acordar amanhã, porque a gente começa a ter insights, né, naquele de noite, tomando banho, enfim. E aí, no outro dia, eu cheguei, reuni a equipe e disse, pessoal, o que a gente está criando para essa marca é um discurso muito sofisticado. A gente está levando muito. Vamos trazer as informações de novo, o perfil desse cliente, o ponto de venda, o que a gente observou, enfim. Vamos descer esse posicionamento, né? Porque, e aí todo mundo, pô, mas tu mudou de ideia, até agora tu estava levando tudo aquilo. Bom, eu não canso de mudar de ideia porque eu não canso de Sim. pensar, né? Só não Aquele muda de outro... ideia quem não tem ideia. Quem não- Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente está num processo, parece que tem aquele caminho de não retorno, sabe? Mas se não foi para o mercado, ou mesmo se foi, e no digital isso é possível, hoje tu Sim. põe uma campanha e tira do ar muito fácil, uma ação, tu põe e tira. Cara, a gente não pode ter, muitas vezes, o ego, dizer assim, não vou bancar. E a gente voltou o projeto todo para trás e construímos tudo de novo e levamos para o cliente algo que era, né, mais aderente àquele negócio, àquela empresa, àquela marca. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente também, muitas vezes, questionar aquilo que a gente faz, né, assumir o erro com a equipe, ele foi um erro com a equipe, diz assim, não, eu estava levando o projeto para um lugar que eu vejo que não é um lugar exitoso ali, ou não é adequado para aquela marca. E voltar atrás, né, e faz parte do jogo. O digital permite, hoje foi teste AB, maravilha, né? Antigamente o cara fazia uma campanha, uma produção, uma fortuna, botava no ar, depois que via que não deu retorno, né? Hoje dá para teste AB, dá para fazer algumas coisas para tentar mitigar, né? O risco. Ali na ponta, risco sempre vai ter. Mas, de fato, né? A gente... E quando errar, erra, assume, pede desculpa, tenta corrigir o mais rápido possível, né? Que acontece, Segue né? o jogo, Acontece em com todas certeza. Nas as melhores profissões, famílias. né? Eu tenho uma lista de erros que ela não acaba, mas eu vou tentar resumir alguns que foram os principais, os mais estúpidos que eu cometi.
Um dos primeiros, quando a gente começou a empresa, poxa, eram 3 sócios ali junto com o Neil Patel e eu nunca tinha empreendido, eu nunca quis empreender na minha vida, eu sempre quis trabalhar para os outros, eu queria ter minha sexta-noite, o sábado e domingo, não queria esse negócio de domingo a domingo, trabalhar, não sei o quê, né? Sempre quis ser empregado. E aí me vi numa situação, enfim, de já burnout, não fazer coisas que eu já estava assim gostando e tal, e me encontrei quando a gente abriu a empresa. E a gente fazia muita coisa amadora, muita coisa. Então, no começo ali, a gente pegou de tudo, né? Você vira RH, você vira financeiro, você vira vendedor, vira isso, vira aquilo. Então, a gente demorou muito, no começo da empresa, uns bons anos, em alguns departamentos, a não colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu fui muito teimoso e muito medroso. Então, assim, o Neil enchia o meu saco toda semana. Você não sabe vender. E eu falo, cara, eu sei vender, velho, porque eu já estudei vendas, eu já vendi, eu isso. Aí aquilo de não saber escutar, né? Não, cara, e assim, tudo bem que chegou um momento da minha vida que eu comecei a odiar vendas, porque eu já vendi, não posso falar muito, porque aí vou acabar entregando, mas de vender coisas que eu não compro. Sim. E aí, cara, eu sou péssimo. Tinha gente do meu lado batendo meta e não sei o quê. Eu falei, que caramba. Aí, Não acredita, né? Não vai pra frente. Demitido. Já fui demitido, assim, em 3 meses que eu entrei numa empresa que eu não vendi um produto, que eu não acreditava no produto, enfim. Como eu amava o que eu estava fazendo, eu falei, cara, isso aqui ajuda as empresas a resolverem parte dos problemas dela. Tipo, então, vender isso. E eu ficava lá. E a gente já começou a gerar muito lead e eu ficava lá. E eu ligava para os leads e eu não sei o quê. Sabe? E o Neil, cara, você não sabe nada disso, contrata um diretor de vendas. Eu falei, queimando. Só que aí, qual que era o meu argumento para ele? A gente já recebia muitos leads. E aí eu pegava alguns ali, na sexta, olha, o BTG Pactual chegou aqui, deixa eu ligar para ele. Beleza, uma empresa grande que já tinha dinheiro, que já estava numa situação de compra e eu lá achando que eu vendi porque eu convenci. Não, já estava numa situação de compra. De novo, conhecimento da jornada do cliente. Beleza. Então, para fechar essa parte, a gente só avançou para uma próxima etapa quando eu reconheci, cara, eu estou errado. Então, contrata um diretor de vendas de verdade, você vai montar um time de vendas muito forte no Brasil e aí você vai ver o que é resultado. Cara, mas essa pessoa é muito cara. Aí, de novo, teimando. Então, primeira coisa, cara, a gente não pode ser teimoso. Óbvio que você precisa olhar para frente, mas ao mesmo tempo proteger a empresa no sentido de não fazer coisas que são muito absurdas. Eu não posso queimar muito caixa, eu não posso sair pagando salários astronômicos, mas tem uma hora que você fala, cara, principalmente como dono, às vezes a gente quer ganhar mais do que todo mundo porque eu sou dono. Cara, chegou um momento que eu falei, e daí? Vou contratar a gente, eu vou pagar, essa pessoa vai ganhar mais do que eu. Porque eu enxergo que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou ganhar na divisão de lucros. Mas como salário, como executivo, eu não estou nem aí, eu posso contratar alguém que vai ganhar mais do que eu. Então a gente montou uma estrutura de vendas muito agressiva e aí a empresa decolou. Então esse foi um grande erro nosso. E aí tem a ver com o segundo também tudo bem. Eu, como dono, quero entender tudo, quero estar em todo momento, quero participar da operação, quero fazer isso, quero ir para o micro, Cara, isso eu fiz durante anos na empresa, anos, até que uma pessoa abriu minha cabeça, ela não era nem uma diretora de RH, era uma mentora, uma fera, e ela começou a descascar, assim, parecia a dona da empresa, cara. Isso é um absurdo que você faz isso aqui tá errado, você não tem que estar aqui, você tem que estar ali, etc e tal. Eu falei, cara, obrigado pela sinceridade. Choque de realidade. Tomei um choque de realidade. Você está fazendo tudo menos o seu papel de CEO da empresa. Caramba, tá aí, o que eu faço daqui para frente? Você tem que ir para cá? Falei, cara, aí mudou. Saí da operação, saí do dia a dia, tive mais tempo. Então, isso me ajudou muito. E aí o último grande erro que tirando os vários outros, desde o começo da operação no Brasil, a gente olhava para o Neil e falava, esse cara é um gênio, e ele é mesmo. Quem tem que aparecer é o gênio. Sim. Só que o Neil é norte-americano. Ele vem ao Brasil, mas vem de vez em quando, 2, 3 vezes no ano. Não, mas imagina eu querer aparecer na frente da câmera, fazer um vídeo no YouTube, gravar um podcast. Então a gente chegou à conclusão, eu e os meus sócios, que a gente não ia aparecer em hora nenhuma.
A gente ia ficar nos bastidores atuando para o Neil aparecer o tempo todo. Para mim, esse é um erro de estratégia. Por mais que meus sócios não necessariamente vão concordar comigo, para mim isso é um erro crasso de estratégia. Porque eu preciso da cara, eu preciso da regionalidade, eu preciso mostrar quem a gente é. Não é o Neil que vai lidar Não é o Neil algum pepino com a empresa, né? Exatamente, não vai ficar no dia a dia ali. Então, isso foi um erro. Então, como que a gente corrigiu? Alguns anos atrás, a gente falou, cara, a empresa precisa de cara, ela tem que ter rosto. Então agora eu vou ter que dar a cara a tapa, eu vou ter que... Eu só acredito que o Neil Patel realmente existe porque você tá aqui e me falou que conheceu ele, porque pra mim ele é uma entidade, assim. Ele é, cara. Sabe quando você vê uma pessoa que você admira muito e depois que conhece, cai assim? Ele, bizarramente, é o contrário. Ele Você não conhece e depois você fala, não, putz... Era isso mesmo. Esse cara é É foda. muito mais do que eu Nossa. pensava. É muito mais, cara, é muito mais, porque a gente criou até, foi legal, a gente criou, fugindo um pouco aqui do assunto, me desculpa, mas a gente criou uma amizade legal. Então, às vezes, ele mora em Beverly Hills, a gente ia pra lá e para ficar em Los Angeles, você tem que ficar muito longe de Beverly Hills para dar conta de pagar o hotel, né? Falei, Neil, e eu sou muito pão duro, e os meninos lá me enchem o saco e tal. Falei, Neil, não vou ficar, a gente vai ter que ficar uns 40 minutos de onde você mora e tal. Aí ele, fica aqui em casa então. Nossa senhora, meu Deus do céu, vou ter que ficar na casa desse homem aqui. Vou dormir na casa do Neil Patel. E aí, cara, a gente às vezes ia um pegar um Uber, ir para um lugar, ir para outro, que ele nem tinha carro na época e tal. E aí você escutar as ligações dele, ele não tá nem aí que você tá perto, assim, criou uma confiança e os níveis de conversa, com quem ele conversa, a forma como ele ficou o dia inteiro, tá arquitetando tudo, falando, faz isso, faz aquilo, é uma mente... Brilhante. bizarras. Mas tiver essa experiência de conviver com ele também, trazer essa cultura Cara, dele pro teu negócio, sim. né? Pro negócio de vocês, Exatamente, que é velho. genial, né? Isso. Então... E aí você descobre quem é a pessoa também. Exatamente. Eu dormi com ele já. Dormi na cama dele com para ele. aí. Quando é que chega o vinho? Quando é que chega o vinho? Porque Pode eu acho que vai ter revelations aí. Eu falei, né? E eu senti que ele mudou o Eu tom nunca de falei voz. isso em Ele público. mudou o tom de voz. Eu dormi com Corte tá ele. aí. Você já consegue imaginar o corte? Eu fico imaginando. Eu dormi com ele. E aí com o Neil Patel, Corta. Rafael Maia, Corta, eu fico sou casado, só muito pensando, bem cara. Mas brincadeiras Mas antes eu vou interromper só uma coisa. Eu já tava com inveja que o Christian me falou que tinha jantado com o Neil. Um dia eu falei com o Christian, eu tava em São Paulo, Não tem e aí, corrida, Christian, não. tudo bem? Não sei o que, eu vou jantar com o Neil Patel. Eu falei, que bom. nível, tá no outro... Agora ele frequenta a casa Frequenta do a Neil casa. Patel. Eu falei, não. Dormi. Então, Agora na já próxima- era, agora ele na tá próxima- casado. Na próxima agenda do Neil Patel no Brasil, por favor, nos convide, né, você vai Luiz? ser meu convidado de E não vai honra. tomar um café da manhã. Pelo menos com o Neil. café da manhã. Satisfaz com um cafezinho, Ótimo. tá tudo Mas, bem. cafezinho já mas o resolve. Neil, quando eu conheci o Neil, a gente já tinha feito podcast junto, eu e o Rafa e tal. E aí o pessoal do time lá do Rafa olhou e disse assim, né? Aí o Neil olhou e disse assim, you are the other bald guy, né? E ele disse, ele gosta dos carequinhos e tal. Mas vou aproveitar e pegar o gancho, acho que todo mundo... Eu particularmente me vi nos dois temas, né? Do Genaro e do Rafa, porque a gente toma decisões erradas várias vezes, ou a gente não toma decisões. Aí, característica, eu sou um cara que tomo decisão, né? Então, eu acho que à medida em que a minha carreira foi me levando para esse lado, o eterno isentão, o cara em cima do muro, ele, às vezes, com medo de não se impor ou não tomar decisão, ele posterga muitas coisas. Então, numa outra empresa que eu tive um cargo de diretoria aí, eu era bastante agressivo em algumas opiniões, em alguns posicionamentos. E esse lado mais... Faz parte da juventude, né? Faz parte desse da lado juventude. jovem aqui, meu. E eu acho que às vezes... A gente aprende, né? E esse lado menos político eu aprendi a entender, esse lado menos... Eu não gostava desse negócio político, não, veja bem, porque... E aquela empresa, um dia, eu lembro que eu falei com o CEO da companhia, eu disse assim, cara, aqui as pessoas são demitidas por se posicionarem. E é por isso que a empresa está parada no tempo, porque quem não se posiciona, não acontece nada. E é por isso que a gente está parado, né? Esse E aquilo dia não... fui desligado. Não, né? Nesse dia eu fui desligado. Não, e o CEO era um Pode cara passar muito no legal, oitavo porque ele andar. olhava e dizia assim, faz todo sentido o que você está falando.
Mas não é para cá. Este tipo de posicionamento você está completamente equivocado. Esta não é uma companhia para você se impor assim, 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 porque você está criando mais inimigos e está afastando, inclusive, o seu time. O seu time vai começar a olhar para você e dizer: esse cara tá muito polêmico, ele tá muito, né? Ele tá sabe o garoto enxaqueca, né? Então eu me coloquei durante um tempo como um garoto enxaqueca porque as coisas não saíam do jeito que queria, né? Eu tive um chefe que era muito engraçado, e ele ia me dar feedback, ele disse: não adianta nada eu te fazer porque tu vai fazer do jeito que tu gosta e do que tu quer mesmo. Então não adianta mesmo eu te falar. Aquilo não era um motivo de desligamento, aquilo não era um feedback de todo ruim, porque no final das contas eu alcançava alguns objetivos e Sim. funcionava, mas ele olhava para mim e ele dizia: cara, você não aceita bem ser subordinado. E ser subordinado não é demérito, muito antes pelo contrário. Você está alinhado à estratégia e alinhado aos objetivos. Então, eu acho que na vida executiva a gente precisa aprender a ouvir mais do que o que a gente fala. E time de marketing, nós de marketing, a gente não é muito Gosta bom de mais ouvir, de né? falar, Então, né, acho do que de ouvir. tem algumas, tem umas listas aí para trazer. E essa questão que o Christian falou de tomada de decisão, né? E tempo. Acho que são dois pontos fundamentais. Tem que tomar a decisão num tempo que muitas vezes é mais curto, outras vezes tem mais tempo. Mas o principal erro é não tomar a decisão. Com E a gente vê que certeza, muitas vezes as algumas consequências são muito marcas mais graves. erram, porque os gestores não tomam decisão. Querem mais. E a gente nunca vai ter toda a informação necessária Não para vai. tomar a decisão. A gente vai ter um conjunto de informações naquele momento para a gente tomar a decisão. Né? Tô doido Porque pra saber como é que o Rafael tomou a decisão naquele dia de dormir com o Cara, sobrou pra mim. Não Não sei se tem tempo aqui. Não, é que a revelação, ela foi muito forte. Acabou o tempo, eu a vou gente ser vai obrigada ter- a encerrar Muito antes obrigado. de descer o vinho, né? obrigado. O próximo Parecida. podcast a gente vai começar Parte com essa dois. resposta. É, Então, essa fica atento história. para a parte 2. Fica atento pra parte Como bom dois. profissional de A marketing, história é boa, a gente mas vai só- fazer o link para Só no offline que as pessoas aqui vão saber. Eu vou desligar porque eu quero saber. A gente não vai levantar daqui antes disso, combinado? Boa, Vamos fazer esse pacto, todo mundo. Quero muito agradecer a presença de vocês. Acredito que a nossa audiência sai daqui muito inspirada e o melhor disso tudo, com muito mais dúvidas e reflexões do que respostas prontas. Acho que esse é o caminho. O microfone está aberto para a gente se despedir. Eu faço questão, tem um final clássico de Media Market Podcast, principalmente em episódio de evento, em que a gente oportuniza para nossa audiência dar continuidade nesse papo. Então, onde que a gente pode te achar, Genaro? Genaro@estrategeria.com.br. Perfeito. É o nome da Contato empresa. direto. Estrategeria. Não, vou deixar aqui na descrição, fica tranquilo. Christian Tudesco no LinkedIn ou Doril em alguma farmácia perto de você, a Pracor, Olha, Mertiolate. Ele faz o merchan dele, né? Maravilhoso. Profissional de marketing de essência. Bom, você pode digitar Rafael Mairink aí no Google e aí você vai encontrar meu Instagram, LinkedIn. E tô aberto aí para conversa sempre. Beleza, agora a gente vai juntar, combinado? O Rafa tem umas coisas para contar pra gente. Muito obrigada, audiência. Eu encerro dizendo que você ouve todos os nossos episódios, tem EP com Genaro. Todas essas pautas que a gente falou aqui são abordadas lá em media.market/podcast. Tchau, tchau.